Oi, amigas, tudo bem com vocês? Sou a Nath Damasceno, tô aqui pra gravar um vídeo, tô dentro do carro. Acabei de sair do parque, fui fazer uma atividade física, andar de bicicleta, que eu adoro. E tá uma delícia o dia, hoje é feriado aqui. E tá maravilhoso o dia e eu vim treinar. E eu tava refletindo porque eu vou ouvindo minha música, meu foninho, e vou falando com Deus. E o que eu tenho pensado durante esse tempo é sobre as dificuldades que a gente passa na vida. E eu tenho refletido muito sobre por que as coisas são tão difíceis. Eu acredito que todo mundo tem essa sensação em algum momento da vida do porquê que as coisas são difíceis só pra mim. Você tem essa sensação? Você já teve essa sensação? Você já teve essa sensação de que as coisas são difíceis só pra você? Parece que nada dá certo, parece que as coisas ficam travadas às vezes e a gente tem, sei lá, essa sensação ruim de que nada vai evoluir e a gente não vai sair desse lugar que a gente tá. E eu tava refletindo isso durante esses dias. Falei, meu Deus, quanta dificuldade, quantas coisas acontecem, parece que a gente não consegue romper. E Deus ministrou ao meu coração o seguinte: as coisas realmente são difíceis. A Bíblia fala que Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. Isso Jesus que fala. E é que muitas das vezes a gente tá numa frequência tão baixa, tão ruim, que a gente só consegue ver o lado negativo das coisas. E aí a percepção que a gente tem é que as coisas são difíceis só pra mim. E aí a gente olha pro lado, parece que a vida do outro tá triunfando. A gente olha o Instagram, a gente olha o YouTube, a gente olha... parece que tá todo mundo voando e a gente tá cada vez mais indo pro buraco. Isso em todas as áreas da nossa vida. Pode ser na sua área emocional, pode ser na sua área conjugal, na sua área financeira, na saúde, enfim, em todas as áreas parece que tá tudo indo de mal a pior e o outro, quando você olha, parece que tá indo perfeito. Mas a realidade é que todos nós passamos por dificuldades, todos nós temos as nossas dores, os nossos desafios, e só que a gente não posta isso nas redes sociais, né? A gente não posta o momento que a gente tá ali triste, abatido. Tem algumas pessoas que ainda postam, mas a maioria das pessoas não postam isso. E eu acredito que esses momentos onde a gente tá mal e a gente tá ali mais triste, não devem ser gravados mesmo, não devem ser postados. Eu acho que isso é algo tão íntimo entre você e Deus que não precisa ser evidenciado para o mundo, sabe? Até porque a Bíblia fala pra gente entrar no nosso quarto, fechar a nossa porta e no secreto Ele vai nos ver. Então eu acredito que esses momentos, eles são realmente para a gente expor e colocar num secreto com Deus. Isso é o que eu acredito. Mas independente de você estar vendo a luta e a guerra do outro, todos nós passamos por desafios. E eu tenho refletido muito nisso, porque por mais que a gente esteja numa situação difícil, numa situação ruim, muitas das vezes, em qualquer área das nossas vidas, existe algo bom para onde a gente pode olhar. Tem aquela frase, né? A gente tem que olhar o copo meio cheio, ou você olha pelo copo meio vazio. O que você prefere? O copo ele tá meio cheio ou ele tá meio vazio? E às vezes você pode falar, meu copo tá seco, não tem nada. Mas existe algo positivo no meio da dor. Eu, por exemplo, eu tava, alguns meses atrás, eu tava no fundo do poço emocional, assim, eu tava muito mal, muito abatida, muito triste. E eu vejo hoje, né, que eu tô bem, assim, eu vejo da onde Deus me tirou e aonde eu tô hoje. E todas as experiências que eu tive no momento em que eu estava no fundo do poço, sabe? E isso foi muito importante pra mim, porque no momento da dor a gente não consegue perceber o quanto Deus é grandioso na nossa vida. Mas depois que a gente consegue voltar pro nosso eixo ali normal, a gente vê o tanto que Deus trabalha ao nosso favor. Por mais que a gente não veja, por mais que a gente não ouça, Deus, ele trabalha ao nosso favor. E o que eu quero dizer pra você hoje é que se você estiver nesse poço sem fundo, se você estiver triste, abatido, hoje eu quero te dizer, Deus tá cuidando de você.
Existe algo que Deus está trabalhando, existe algo que Deus está fazendo. Por mais que no pico da sua dor hoje você não consiga perceber, existe um Deus que está trabalhando ao seu favor. A palavra de Deus fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se você ama a Deus, por mais que você esteja num pico de dor ali surreal e você coloca Deus na sua frente, falando, Deus, olha, tu tá doendo, eu não tô conseguindo, me ajuda, me tira daqui. Você vai ver que Deus, ele tá cuidando de você em cada detalhe. E eu vejo a mão de Deus em cada detalhe da minha vida. Por mais que muitas das vezes até dá uma revoltazinha, sabe? Que a gente, ser humano, é fogo, né? Às vezes dá uma revoltazinha, a gente fala, mas Deus puxa a gente de volta pro eixo. E a gente volta e você fala, meu Deus, me perdoa. Me perdoe pela minha ignorância, né? Pela minha falta de inteligência, de sabedoria. Mas Deus, ele tá ali de braços abertos chamando a gente todos os dias. Ele não se afasta de nós, somos nós que nos afastamos de Deus. Mas ele tá sempre de braços abertos, prontos a nos receber, a cuidar de nós. E hoje pela manhã eu estava gravando, hoje pela manhã eu estava orando, fazendo o meu devocional antes de vir pra cá. E eu falei, Deus, em uma determinada situação, eu orei a Deus, falei, Senhor, tal coisa, né? E aí eu fui lá, abri a Bíblia e saiu a resposta que eu precisava para aquela tal coisa. E é engraçado porque eu tava reclamando com Deus esses dias atrás, eu tava reclamando, Senhor, você não fala comigo, o Senhor tá em silêncio, eu não consigo ouvir sua voz. Será que sou eu que tô com o ouvido tampado para não ouvir aquilo que o Senhor tá falando para mim, ou realmente o Senhor não tá falando comigo? E hoje, orando a Deus, eu falei, Senhor, tal coisa. E, gente, incrível, eu abri a Bíblia e ele deu a resposta exata. Tipo assim, não foi algo, Natália, que deixou dúvida. Eu falei exatamente uma situação, eu abri a Bíblia e a resposta veio na situação que eu falei pra Deus. Eu não sei se você já teve essa experiência, mas, cara, a resposta que você procura em Deus está na Bíblia. Então, busque em Deus a resposta que você precisa. Ore, abra a Bíblia, leia a Bíblia, a resposta tá lá. E Deus está com você, Ele vai dar uma direção. Por mais que às vezes a gente se sinta perdido, eu muitas das vezes me sinto muito perdida. Eu falo, Senhor, não sei pra onde ir, não sei o que fazer, tô perdida, me ajuda. E Ele dá o direcionamento. Ele vai dar o direcionamento certo que você precisa. Esteja num caminho com Deus. E eu tenho certeza que o mais Ele fará na sua vida, amém? Um beijo, é esse o vídeo de hoje. Tchau, tchau!